Estamos aqui então reunidos hoje, pela misericórdia de Deus, como igreja, para celebrarmos, como eu já falei, na minha opinião, a data mais importante do cristianismo, a Páscoa, é mais importante do que o Natal. Nós estamos aqui para celebrar a Páscoa. Mas você sabe qual que é o significado da Páscoa? Eu sei que alguns aqui estão ligados que o judeu, ele celebrava a Páscoa, na Páscoa, a libertação da escravidão do Egito. Mas nós, enquanto cristãos, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, que nos libertou da escravidão e da condenação dos nossos pecados. Penso que essa seria uma boa definição do que é a Páscoa. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos deixou um presente de Páscoa na carta aos Coríntios. Eu tenho para mim que de toda a Bíblia é a melhor explicação do verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que você abra comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E você vai ler comigo a princípio dos versos 1 até o 12. 1 Coríntios 15. Pode ser no teu aplicativo de celular, pode ser na tua Bíblia de papel. 1 Coríntios 15, do 1 ao 12. Você que encontrou, eu te peço que você se coloque de pé para nós lermos em reverência a bendita e santa palavra de Deus. 1 Coríntios 15, do 1 ao 12. Que na minha Bíblia já está o subtítulo, diz a ressurreição. E o apóstolo Paulo, então, fala aos Coríntios o seguinte: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenham sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? É aqui. Você pode orar comigo mais uma vez, por favor? Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Senhor, pela Tua bendita palavra, pelo dia de hoje, pelo motivo de estarmos reunidos aqui, celebrando a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, mas e vive eternamente. Pai, eu te peço que apesar de mim, pecador, Senhor, aplique a Tua palavra nos corações, nos ouvidos de cada um de nós aqui, como o Senhor tem feito e fez nessa igreja de Corinto, que faça com cada um de nós aqui hoje, Deus, é o que te pedimos. E apesar de cada um de nós aqui pecadores, Pai, toma cativo os nossos pensamentos, acalma os nossos corações, abre o nosso entendimento pela iluminação do Espírito Santo, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, se torne a prática das nossas mãos, dos nossos pés, aqui nessa terra, enquanto vivemos para louvor da Tua glória, é o que te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, muito obrigado.
Talvez nessa primeira parte que você leu comigo, alguns estejam se perguntando, mas por que Paulo escreveu esse texto? Primeiro porque Paulo, ele era um teólogo e pastor. É uma carta pastoral para esses irmãos. Ele está, se você percebeu, no final da carta aos Coríntios, ele trouxe um assunto mais importante de toda a cristandade. Ele escreve esse texto porque a igreja de Corinto, dessa cidade de Corinto, era uma cidade grega. E os gregos, naquela época, não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Então aqui nós temos um problema já de início, nesse contexto que Paulo escreveu isso. Paulo está respondendo a essa dúvida, a essa confusão. O problema daquela igreja é que a filosofia da época, a filosofia grega, ela estava entrando dentro da igreja e formatando o pensamento daquele povo. Em vez da palavra de Deus governar a igreja dos coríntios, ela estava sendo influenciada por esse pensamento mundano. Por isso que ele encerra o verso 12, que você leu comigo, perguntando: como dizem alguns dentre vós, de que não há ressurreição dentre os mortos. Então eles estavam confusos, influenciados pela cultura dos seus dias. Eles pensavam, segundo a cultura grega da sua época, que o corpo, essa casca, era má e só a alma era boa. Então eles acreditavam que a morte libertava a alma dos homens. E eles acreditavam, portanto, de que se o corpo vai ressuscitar, essa alma volta para a prisão. E Paulo está ensinando para eles que não é bem assim. Talvez naquela igreja, naqueles dias, eles diriam: beleza, nós até acreditamos que Jesus ressuscitou, mas nós achamos que os mortos não podem ressuscitar. Então Paulo escreve esse texto para responder essas pessoas, esses irmãos daquela época. Paulo escreve para eles para provar essa tese de que se não há ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então, de fato, nós não podemos negar que existe ressurreição de mortos. Ele é muito didático do jeito que ele se coloca para esses irmãos. Ele continua: se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar também. E se os mortos vão ressuscitar, é porque Cristo ressuscitou. O que Paulo está fazendo aqui para eles é simplesmente o que a gente chama de chover no molhado. Ele está desenhando para eles. Ele está abrindo o entendimento deles e espero que o nosso também. Porque essa doutrina da ressurreição, ela é fundamental para a esperança cristã. Porque sem ressurreição não haveria evangelho. Sem a ressurreição não há esperança. Sem a ressurreição só resta para mim e para ti tristeza e lamento. Pense, Cristo morreu. Ponto. Irmãos, é importante nós atentarmos que o túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja. É a verdade que nos sustenta, é a esperança que nos alimenta. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você não poderíamos estar aqui hoje, cantando, celebrando a Cristo, nem eu pregando a palavra. Paulo fala para eles dessa verdade da ressurreição corporal de Jesus. A questão é que ainda hoje, nos nossos dias, muita gente faz confusão e tem dúvida a respeito disso. É uma doutrina que é negada e rejeitada por muitos, inclusive alguns que se dizem cristãos. Se você acompanha as notícias e as questões da internet, você já deve ter visto que na nossa nação existe um pseudo-pastor de esquerda, daquele tipo que realiza casamento homoafetivo, que ele disse que os discípulos foram tão impactados com a vida de Jesus que eles saíram inventando que Jesus ressuscitou. Também nos nossos dias, existe bispo católico falando que Jesus ressuscitou na memória dos seus discípulos. Simplesmente na memória
dos seus discípulos. E nós vemos coisas desse tipo nos nossos dias. Por isso é muito importante eu e você nós compreendermos da ressurreição, dessa verdade. Então Paulo aqui nesse texto, nós vamos ler todo o capítulo, né? Ele vai trazer aqui 3 aspectos a respeito da realidade da ressurreição. Você leu comigo do 1 ao 12, então nos versos 1 até o 11, Paulo nos chama a olhar para a ressurreição como um fato histórico do passado. Dos versos 12 até os 50, Paulo nos mostra da ressurreição presente, como um artigo da nossa fé. E dos versos 51 até os 58, Paulo vai nos falar da ressurreição num contexto futuro. Por isso que eu disse que é um presente de Páscoa para mim e para você. Então, falando de que a ressurreição é um fato histórico, nós já lemos do 1 ao 12, nós podemos e precisamos perguntar diante do texto das evidências. Quais são as provas que nós temos da ressurreição de Jesus? Paulo lhe dá 3 provas para nós, já nos versos 1 e 2, quando ele fala: lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio desse evangelho também sois salvos, se vocês retiverem com firmeza a mensagem, tal como anunciei. Paulo está dizendo que ninguém poderia ser salvo pelo evangelho se Cristo não tivesse ressurgido da morte. Se não houvesse ressurreição, a cruz de lá até hoje seria um símbolo do fracasso. Porque Jesus ressuscitou, é que eu e você podemos nos gloriar na cruz do Calvário. A propósito, é o próprio Paulo que fala isso. Se há algo de que devemos nos gloriar, que seja na cruz de Cristo. Irmãos, a cruz não foi um sinal de derrota, mas é um sinal de vitória. Paulo segue nos versos 13 e 4. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, ele está dizendo que a morte de Jesus não foi um acidente. Jesus, ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque o sinédrio dos judeus tramou contra ele. Jesus não morreu porque Pilatos sentenciou a sua morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. É disso que fala a ressurreição. E por quê? Segundo as Escrituras, estava tudo escrito, tudo planejado por Deus, desde a eternidade. Mas Paulo também diz que ele foi sepultado segundo as Escrituras. Isso significa o quê? Se a morte de Jesus não foi um acidente, meus irmãos, a ressurreição também não é uma surpresa. A ressurreição também estava planejada. A vitória sobre a morte, meus irmãos, foi programada por Deus, foi decretada por Deus desde o início dos tempos eternos. Era para ser assim e foi. Então Jesus venceu a morte, isso estava definido nas Escrituras. E se está definido na Bíblia, na palavra de Deus, nós podemos nos apegar a essa verdade e podemos nos gloriar de que na morte e na ressurreição de Cristo temos vitória. Veja comigo os versos 5 até o 8. Paulo vai confirmar que é um fato histórico, é verdade, porque Jesus apareceu para várias pessoas. O 5, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu para mim, Paulo, que vos escrevo. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi um fato comprovado. Temos provas irrefutáveis e convincentes de que ele vivo está. Mas veja, é uma prova histórica e ela é importante, influencia as nossas vidas, não simplesmente porque ele apareceu para essas pessoas, mas a verdade é que porque a ressurreição de Jesus, o que ela operou nas vidas de cada um desses aqui, e muitos outros, a ressurreição de Jesus mudou a vida dessas pessoas. Porque o relato bíblico nos mostra que muitos daqueles dias de Cristo, eles andavam como covardes. E a partir da ressurreição,
Eles são pessoas audaciosas. Eles eram pessoas derrotadas pelo medo e se tornaram audaciosos, corajosos. Enfrentaram perseguição, as cadeias, os açoites, o martírio. E alguns enfrentaram a morte por amor de Cristo. Então houve uma mudança radical de vida na vida dessas pessoas. A verdade da ressurreição transformou a vida dessas pessoas. Então, diante dessa evidência, Paulo argumenta que a ressurreição é uma verdade e ninguém pode questionar isso. O texto segue, e você vai ler comigo agora, ainda bem que vocês estão sentados, a gente vai ler do 12 até o 50. Diz assim a palavra de Deus. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui que ele sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com as feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vossa vergonha. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato, aquilo que semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando semeais, não semeais o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente do trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais, outra, as aves, outra, e os peixes, outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra é a majestade da lua e outra é a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em uma majestade e outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita o imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro
não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Paulo está argumentando, portanto, se não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não ressuscitou, não há ressurreição de mortos. Paulo está dizendo, pensa comigo, faz de conta, Paulo está dizendo, vamos fazer de conta, que Jesus não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, temos que admitir que um engano salva o mundo, salvou o mundo. É mais ou menos isso que ele está falando em todo esse texto que eu li. Nós teríamos que dizer que foi uma mentira a maior boa notícia que já se ouviu nessa terra. Se concordássemos com a dúvida dos coríntios. Porque foi nessa mensagem, a partir dessa mensagem, a mensagem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mudou a história, como nós vimos antes, daqueles homens, e mudou também a história da minha e da tua vida. Tem mudado a história de muitos desde então. Tanto que Paulo vai argumentar no verso 14. Então, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. De que adianta pregar se não há um Deus vivo, ele está falando. Então, se isso fosse verdade, o que eu e você estamos fazendo aqui é coisa de louco. Nos reunimos no nome de alguém que está morto e sepultado. Seria coisa de gente louca. Se reunir para ouvir a pregação do Evangelho seria uma coisa de gente tola. Não haveria realidade no Evangelho, seria uma fábula, como muitos ainda acham. Seria uma ideia de perfeição inatingível. Seria uma fantasia. Paulo diz mais, então, se Cristo não o ressuscitou, além da pregação, seria inútil. A sua fé é vã, é inútil também. A sua confiança em Cristo é uma ilusão. Todos os cristãos estão iludidos. E os que morreram pela fé, morreram por nada. Talvez você tenha algum amigo ateu que pensa dessa forma. Sabemos que eles estão profundamente, redondamente enganados. Porque se Cristo, ainda não faz de conta, não ressuscitou, se você hoje é uma pessoa diferente, se você foi resgatado das trevas para a luz, se você vive em novidade de vida, se você é uma pessoa nascida de novo, se você se olha no espelho e pensa, como eu estou diferente, você vive uma ilusão. Verso 15, ele fala, seguindo esse pensamento, de que nós somos falsas testemunhas, se de fato Jesus não ressuscitou dos mortos. Porque nós estaríamos dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez. Isso é pecado, falso testemunho. No 17 ele segue, no verso, se Cristo não ressuscitou, vocês continuam em seus pecados. Então não há perdão, não tem salvação, não tem esperança, não existe o céu, não tem futuro para você. Portanto, você está debaixo da condenação dos seus pecados. E Jesus, se ele não ressuscitou, ele não pode ser o resgatador de ninguém, o redentor. Se ele não ressuscitou, ele não tem poder para salvar ninguém. Irmãos, pensa comigo. Muitos de nós aqui já passamos pela experiência de sepultar alguém. Talvez a mãe de alguém, o pai, um irmão, tio querido, um irmão, uma avó, um filho talvez, um amigo querido. Muitos de nós já passamos por essa triste experiência. Só que quando isso acontece,
e essa pessoa que partiu, ela é crente no Evangelho, ela pertence a Jesus, nós cremos que ela foi para o céu. Nós pensamos, o que nos consola, acabou a dor, acabou o sofrimento, cessou a fadiga. Isso é um consolo para nós, não é verdade? No meio da angústia. Nós sabemos que para o cristão, para o crente, a morte não é uma despedida, é um até logo. É um até logo. Então, na dor, nós somos consolados quando isso acontece. Consolados pelo Espírito Santo. Nós conseguimos até cantar em velórios, porque temos esperança. Conseguimos imaginar o dia do reencontro com esse ente querido, saudoso. Nós cremos que juntamente com eles, um dia, com esses que se foram, nós vamos nos reencontrar na presença do nosso amado Jesus. Mas o verso 18, Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, os que morreram estão perdidos. Já pensou? Assim pensa o ateu também. A morte é um ponto final. E essa nossa experiência de consolo, de esperança, de uma alegria futura, seria mais uma ilusão. Mas Paulo conclui esse dissertamento aqui, no verso 19, falando: se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, nós somos os homens mais infelizes da terra também. Pensa, você pode ser o maior milionário que existe. Você pode morar na cobertura mais chique ou na maior mansão da cidade. Você pode viajar e conhecer os lugares mais atrativos desse mundo. Você pode atingir o nível mais alto de sucesso profissional nessa vida. Você pode ser o empreendedor mais bem-sucedido que existe, mais respeitado. Você pode desfrutar de todos os prazeres dessa vida, que essa vida pode te dar. Mas se você não tem esperança na eternidade, ouça isso. Se você não tem esperança na eternidade, a tua vida é vazia e sem sentido. E mesmo com tudo isso, essa lista de coisas boas ali que eu falei, esse homem seria o mais infeliz dos homens nessa terra. Porque, eu não sei se você já se perguntou, é uma pergunta boa de fazer. O que traz felicidade para o ser humano? O que nos dá felicidade? O que traz felicidade? Eu tenho para mim que não é o dinheiro, não são as posses, não é a posição social, não são os prazeres dessa vida. O que traz felicidade para o ser humano, uma felicidade plena e real, é estar em Cristo Jesus. É pertencer a Cristo Jesus. É receber o perdão dos nossos pecados. É ter convicção da vida eterna. É saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É saber que somos selados pelo Espírito Santo da promessa, o nosso Consolador. É saber que somos cidadãos do céu, membros da família de Deus. Mas Paulo está dizendo, se não houvesse ressurreição, nada disso adiantaria. Só que quando Paulo está tratando desse assunto da ressurreição como um artigo de fé, ele levanta outra questão. O texto nos traz outra pergunta. Quando essa ressurreição vai acontecer? Qual é a ordem da ressurreição? Veja o verso 20 comigo. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, em algumas versões fala primícia dos que faleceram, está aqui na minha versão, em outras versões fala entre os que dormem. A palavra dorme, Paulo escreveu, ela é uma que mais se aproxima do original, é uma figura de linguagem, ele está aliviando a figura da morte, mas ele não escreveu isso ao acaso. Tem um propósito. Quando ele fala que dos que dormem, ele fala de que a morte tem um poder temporário. Eles vão acordar. Eles vão se levantar. A morte tem um prazo de validade, como o nosso sono de cada noite. Porque quem dorme não é a alma, é o corpo.
Veja, quando o Senhor descer dos céus com grande glória e poder, aqueles que estão no túmulo vão ouvir a voz de Deus e sairão dos túmulos. Nós vemos um exemplo disso na morte de Cristo na cruz. Ele deu uma amostra grátis que os mortos levantaram. Veja, uns vão sair para a ressurreição da vida com Deus, mas outros vão ressurgir para a condenação eterna no inferno. Essa é uma realidade. Mas o que é importante nós entendermos a partir do que Paulo fala, com essa expressão de dormir, ele não está falando de um sono da alma. Quando um crente em Jesus morre, a sua alma não vai para a sepultura. A alma do cristão não fica inconsciente. A alma do cristão vai imediatamente desfrutar do gozo eterno na presença do seu Salvador. Aleluia! Mas o 23, ele traz para a gente a questão, mais uma vez, dizendo, cada um, porém, na sua vez. Como que isso vai acontecer? Quando que o corpo que está dormindo vai ressuscitar? Ele responde, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, ou as primícias, quando eu falei, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Cristo primeiro. Talvez alguém aqui se lembre, mas espera aí. Cristo é o primeiro que ressuscitou, mas a Bíblia fala de outros. Fala lá no Antigo Testamento do filho da viúva de Sarepta, que Elias foi usado por Deus para ressuscitar um menino. Nós vemos no Novo Testamento a filha de Jairo, por exemplo, que Jesus mandou levantar. Nós vemos o Lázaro, que é o mais famoso dos homens ressurretos. Acontece que todos esses que a Bíblia relata, tem outros, né? Que ressuscitaram num corpo mortal, voltaram a morrer. Jesus é o primeiro que ressuscitou num corpo de glória e ele não vai morrer nunca mais. Ele é o primeiro da raça dos ressurretos. E com esse contexto aqui, nesse ponto do texto, Paulo, ele nos traz a aplicação da ressurreição para o evangelismo, para o sofrimento e para a santificação. Olha só o verso 29, quando ele diz: de outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Outra confusão, né, lá dos Coríntios. Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então vocês se batizam em favor dele? Que negócio é esse de se batizar pelos mortos? De novo, pela influência dessa cultura, além da cultura grega, eles eram influenciados pelo paganismo da sua época e eles levaram algumas práticas pagãs para dentro da igreja. Eles estavam se batizando no lugar de pessoas que já tinham morrido. Para você entender, o corintiano, vou falar aqui, os irmãos lá de Corinto, os coríntios, eles pensavam o seguinte: eu sou crente, mas o meu pai que morreu, a minha mãe morreu, não é. Quem sabe se eu me batizar em favor deles, talvez eles tenham a chance da salvação. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não é. A salvação acontece em vida. Depois não adianta mais. Em vida. E batismo também é importante nós falarmos, não salva ninguém. Se fosse assim, o ladrão da cruz estava no mato. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém falou, peraí que eu vou batizar ele. Não. Paulo está dizendo, vocês estão sendo contraditórios, incoerentes. Olha só, pessoal, vocês acreditam que os mortos não vão ressuscitar. Mas vocês estão se batizando em favor dos mortos? Que bagunça é essa? Mas o que nós podemos aprender com essa atitude dele? Sabe aquela coisa, a boa intenção, né? Uma boa intenção faz uma coisa errada. Mas nisso nós podemos extrair um ensinamento. Eles estavam tentando fazer algo a favor dos seus. Então Paulo aplica essa verdade da ressurreição para o evangelismo. Se você acredita que as pessoas vão prestar contas diante de Deus no dia do juízo, se você acredita que a morte encerra a oportunidade de qualquer um ser salvo, você precisa se mexer um pouco mais. Nós precisamos evangelizar, precisamos falar do amor de Deus para os nossos pais, nossos amigos, nossos parentes, colegas de trabalho, precisamos ser mais ativos. Porque aquele que morre sem confessar ao Senhor Jesus, para ele não há esperança de salvação.
Paulo nos mostra também da importância da ressurreição no sofrimento. Olha o verso 30 ao 32. E nós, porque nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias, de Paulo. Por causa de vós, que sois a minha glória em Jesus Cristo. 32. Se como um simples homem lutei com as feras em Éfeso, de que adianta tudo isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se não vai haver ressurreição, de que adianta sofrer pelo Evangelho? É isso que ele está falando. Porque os mártires morreram nas arenas de Roma, porque muitos ainda hoje têm sido perseguidos pelo seu amor ao Evangelho de Cristo. Se não houvesse ressurreição, todos esses seriam loucos, estão correndo atrás do vento. Mas é importante nós pensarmos. Tem gente falando que a vida do crente não é fácil, e é verdade. Por que o cristão sofre? O cristão sofre porque ele sabe que a morte não tem a última palavra. Ele sofre porque sabe que a morte não tem poder sobre ele. Ele sofre porque sabe que vai ter em Jesus a ressurreição do seu corpo também e uma bem-aventurança eterna com o Senhor Jesus. Paulo segue o texto no 33 e 34 dizendo: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Ele está aplicando a verdade da ressurreição para uma vida de santidade, de santificação. Então, se você, meu irmão, crê na ressurreição de Cristo Jesus mesmo, você precisa viver uma vida santa. Eu e você precisamos andar em santidade. Se cremos na vida após a morte, se cremos no céu, se cremos numa boa-aventurança eterna, se cremos na eternidade, a nossa vida tem que ser transformada aqui e agora, em virtude da nossa fé, em virtude dessa verdade, do Cristo que ressurgiu dentre os mortos e vem buscar a sua santa igreja. Mas no verso 35, eu acho que tem a pergunta mais difícil aqui, quando ele faz o seguinte. Mas alguém pode dizer, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo eles virão? Talvez esse tipo de pergunta seja uma das mais difíceis que pastor e presbíteros e aqueles que pregam, que estudam o Evangelho, recebem. O Leandro está concordando comigo. Tem gente que pergunta, como é que vai ser no céu, pastor? Lá vai ter velho, vai ter bebê, vai ter adolescente. Como é que eu vou ser? Eu vou estar casado lá no céu? Leia comigo de novo, do 35 ao 41. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Ele responde, insensato, aquilo que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Olha os exemplos. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente. Assim como a semente do trigo ou de qualquer outra. Depois ele vai falar, mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie de semente que dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Olha, ele fala no 39, dos humanos tem uma carne, os animais têm outra, as aves têm uma carne, os peixes têm outra. E depois ele fala dos corpos celestes. Fala da lua, do sol, das estrelas. Deixa eu te explicar uma coisa rápida. Deus criou os anjos, os homens e os animais. Deus criou os anjos, que são espírito e não têm um corpo. Deus criou os homens, que têm um corpo e têm um espírito. Deus criou os animais, que têm corpo, mas não têm espírito. Então Jesus vai voltar para resgatar aqueles que têm a semente que é lançada na terra. Ele morreu por aqueles que têm corpo e espírito. Ele morreu para resgatar a humanidade. Então, sinto muito. Lá no céu, acho que você não vai encontrar o Totó. Tem gente que me pergunta isso, está aí a resposta. O que é pó da terra, volta para o pó. Isso significa que os corpos da ressurreição, eles têm continuidade e descontinuidade. Veja, se morrer o crente, vai ressuscitar para a glória de Deus. Se morrer o ímpio, vai ressuscitar para o juízo.
E a descontinuidade, o verso 42 fala, assim também a ressurreição. Quando ele usa esses exemplos, ele segue no 42. Ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita o imperecível. Ele explicou isso muito bem na semente do trigo. A sementinha do trigo é lançada na terra, ela morre e ressurge algo novo, com glória. Então ele fala no 43, olha só. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. 44. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmãos, essa nossa casca, essa nossa semente é um corpo perecível, que se corrompe, que vai ficando caído, doente. Lá se vão os cabelos, os meus foram há muito tempo já. A gente vai ficando velho. Ninguém aqui é o Benjamin Button, que está ficando mais novo, né? Nós vamos envelhecendo, vamos ficando cansados. Mas o corpo da ressurreição não tem envelhecer, não vai ter cansaço, não tem doença, não tem estresse, não tem ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter dor. Por isso ele faz esse paralelo dos corpos em desonra e fraqueza, e depois em glória e poder. Pessoas doentes, pessoas com câncer, são como sementes lançadas na terra. Aqueles que morrem, muitos morrem em sofrimento e dor, mas se eles são cristãos, pertencem ao Senhor, vão ressurgir com glória e poder. Como Jesus, um corpo glorificado que entrava nos lugares sem precisar abrir a porta. Nós vimos isso em Atos. O corpo de Jesus que está lá na Judéia, de repente ele é visto na Galileia, 150 quilômetros de distância. Um corpo glorificado, físico, do Jesus corporal, subindo aos céus entre as nuvens. Assim vai ser o corpo de todo aquele que crê na doutrina da ressurreição. Então lembre-se, quando você estiver no funeral de um cristão, lembre-se que é uma semeadura. Estamos semeando, alguém está sendo semeado para brotar com poder e glória no dia da ressurreição. Por que é assim? Versos 45 a 49. Assim também está escrito. Ele fala de Adão, o Adão é o primeiro homem que se tornou vivente. Desses versos 45 e 49, ele faz o paralelo de que o primeiro homem veio do pó, então nós somos pó da terra. Mas o cristão, ele tem uma nova criatura e vai ser semelhante a Cristo Jesus. Olha o 48. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, que é Jesus, assim também são os do céu. Então, nós que nascemos à imagem e semelhança de Adão, seremos como Jesus é. Olha o verso 50 comigo. Porque agora nós encontramos o texto, Paulo falando do futuro. Mas digo isso, irmãos. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer ou dormir, diz algumas Bíblias, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Paulo ele usa essa figura 2 vezes, seremos transformados. Jesus vai voltar de repente, muito rápido, no abrir e fechar de olhos, ele volta e os mortos ressuscitam automaticamente. Quando vai ser isso? Amanhã? Daqui a 500 anos? Daqui a 1000 anos? Não sabemos. Não sabemos. Só o Pai sabe, nem o Filho. O que nós sabemos, segundo o texto, é que Paulo, o maior teólogo que já existiu, ele aguardava Jesus no seu tempo. Por isso que ele fala 2 vezes. Ele é enfático. Nós vamos ser transformados. Ele aguardava nos seus dias. E nós temos que ter essa expectativa. E aqui o ponto alto do texto, quando ele fala 54 e 55. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra, a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória.
Ele está citando o profeta Oséias. A morte foi vencida em Cristo Jesus. A morte morreu na ressurreição de Cristo dentre os mortos. É isso que ele está falando. E lá no 26, ele já disse que o último inimigo que foi vencido é a morte. Então, meus irmãos, celebrar a Páscoa, lembre-se, é celebrar a vitória sobre a morte. Porque o endereço final do cristão, do crente, daquele que confessa Jesus, não é o cemitério. Não é o cemitério. Morrer para o crente é deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o cristão é partir dessa vida e habitar com Cristo. É estar com Cristo. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25. Concluindo, Paulo fala no verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Paulo termina esse ensino para eles e para a gente também, falando da postura que nós temos que ter diante da ressurreição de Cristo Jesus. Qual é essa postura? Se cremos nessa verdade, que o Senhor nos encontre firmes e constantes e sempre atuantes na boa obra de Jesus, na boa obra de Deus. Firmes, constantes e sempre atuantes. Então, meus irmãos, é chegado o tempo que nós anunciarmos a ressurreição de Cristo o tempo todo, até que Ele venha. Fale mais de Jesus. Convide mais seus familiares para estar ouvindo de Jesus. Compartilhe da alegria que você tem dessa verdade da vida eterna, dessa viva esperança. Vamos ser mais ousados a anunciar que esse mundo está indo de mal a pior, mas existe esperança na eternidade, porque Jesus morreu para o perdão dos pecados de todo aquele que confessa a Cristo Jesus como Senhor das suas vidas, único e suficiente Salvador. Eu quero concluir lendo um poema de um poeta evangélico chamado Mário Barreto França. O título desse poema é Canção do Túmulo Vazio. Preste atenção e com isso nós vamos partir para a ministração da ceia. Vamos concluir essa celebração com aquilo que o Senhor nos ordenou. Canção do Túmulo Vazio. Sepultos da terra, sepultos do mar, se em Deus esperastes, podeis exultar, pois Cristo as cadeias da morte partiu, e chegou de glória, enfim, ressurgiu. Escravos dos erros, malditos da lei, a vossa alforria é prêmio do rei. Da tumba se erguendo, o inferno venceu, e o bem liberdade seu sangue vos deu. Perdidos nas trevas, cativos do mal, a cruz do Calvário tornou-se fanal, que nos mostra o porto seguro da fé, pois Deus ressurreto mantém-vos de pé. Viúvas e órfãos, do mundo cruel, a terra bendita, que da leite e mel já foi libertada, da injusta invasão, no instante solene da ressurreição. Corações humildes, abri-vos em flor, e erguei, ó crianças, o vosso louvor, nas almas remidas não há escarcéus, que o dom do Messias é o reino dos céus. Parentes, estranhos e concidadãos, na crença emanados, unamos as mãos e assim confessemos que o céu nos conduz, a morte é vencida, hosana a Jesus. A tumba vazia proclama aos milhões, quem crer está livre de condenações. O evento da graça no mundo eclodiu, nações, alegrai-vos, Jesus ressurgiu. Mais uma vez, feliz Páscoa.